Olá, eu sou a Carla Gouveia, especialista em saúde e gestora de contratos da Unimed Fortaleza. E hoje eu tenho o prazer de apresentar o Vozes do RH, Diálogos com Especialistas, uma série de entrevistas da Unimed Fortaleza com grandes clientes, gestores e especialistas em gestão de pessoas, aqui diretamente do Ceará RH. Eu estou aqui com a Germana Medeiros, gerente de recursos humanos da Cerbrais, indústria local de revestimentos cerâmicos, que vem se destacando no mercado com cases inspiradores de práticas de gestão de cuidado. A Germana é psicóloga, especialista em gestão e estratégia empresarial, em gestão de negócios e atualmente é pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Ela atua na área de recursos humanos há mais de 25 anos e possui experiência com a implantação e manutenção de todos os processos da área, alinhando pessoas e negócios. E nós vamos falar sobre clima organizacional. Então, oi, Germana, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Ai, ótimo. Eu que agradeço aí pelo convite, né, pela oportunidade aí de poder conversar sobre clima, que é um assunto tão contemporâneo e, enfim, tão importante aí para o sucesso das empresas, né? Verdade, nós trouxemos um especialista para falar sobre esse assunto. Então, Germana, para a gente começar, quando nós falamos de clima organizacional, muitas pessoas ainda confundem o conceito com um ambiente agradável ou satisfação momentânea. Na sua visão, o que de fato define o clima organizacional e por que ele é tão estratégico para o sucesso das empresas? Pronto. Clima organizacional é um tema bem complexo, né? Ele envolve várias variáveis. Os pontos que você colocou, com certeza, tem uma relação direta aí com o clima, né? Satisfação é sim, clima, ambiente agradável faz sim parte de um bom clima, mas um bom clima vai muito além de tudo isso, né? Um bom clima é o retrato de uma atmosfera psicológica mesmo ali da empresa. É como se fosse um retrato do humor coletivo, da percepção das pessoas sobre a empresa como um todo, sobre as pessoas da empresa, sobre os recursos, sobre as condições de trabalho, sobre a cultura, sobre a estratégia. Então, é muito amplo, né? E por isso ele é tão importante. Envolve comunicação, liderança. Então, são muitas questões realmente relacionadas. E um bom clima de trabalho, ele repercute em bons resultados. Então, é só pensar, se você está na sua casa e a atmosfera psicológica aí com teu esposo não está bacana, aquilo ali não vai repercutir no resultado bacana no final da noite, né? Então, tem muito a ver, assim, com o dia a dia da empresa. Um clima bacana faz com que as pessoas se engajem mais, produzam mais, porque estão mais satisfeitas, né? Estão mais engajadas ali com o propósito em si da empresa. A grande questão é como chegar nesse clima, né? Porque, como você colocou, são várias variáveis aí que se interrelacionam para que a gente consiga, de fato, dizer se aquele clima é bom ou não, né? Então, é muita coisa envolvida para chegar nesse ponto. E a Cerbrais, ela é uma empresa com raízes familiares, né? Tem raízes muito fortes, muito consolidadas. Dona Ana aí, maravilhosa, um trabalho espetacular. Mas ela tem uma estrutura bem profissionalizada e está em constante crescimento. Uhum. Com essa característica familiar, né, desse grupo, fazer parte ali daquela gestão, como que isso influencia o clima interno e as relações entre as pessoas? Uhum. A família tradicional, assim, brasileira, cearense, tem muita questão do acolhimento, né? A questão da relação, do vínculo. E a dona Ana, junto aí com os filhos, eles trazem muito isso para o dia a dia da empresa. Então, realmente, tem essa questão do acolhimento, tem essa questão do vínculo. O colaborador na Cerbrais, ele não é mais ele não é uma matrícula, ele realmente é importante. E a gente faz de uma forma, né, vindo muito deles, da família, que não se caracteriza como um favoritismo. É realmente, o conceito de igualdade, né, até para o jurídico. Igualdade é tratar os desiguais de forma desigual, mas a gente analisa cada um ali, entende, né, como é que é cada um. A gente tenta ver o colaborador em todos os papéis que ele atua, né, sabendo que antes de ser ali um profissional, ele é uma pessoa que é um pai, que é um filho, né, que é um membro da igreja, que é uma pessoa que faz esporte, enfim, de forma bem personalizada. E é um desafio, porque vocês têm quantos colaboradores hoje? 1.300, eu lembro. Até, né, relacionado aí com vocês, que a gente fez uma mudança de plano uma vez, que era bem interessante para a empresa, e dos 1.300 colaboradores, somente 15, eles iriam pagar um valor acima do que eles pagavam com o plano anterior.
Em qualquer empresa, não, faz a mudança, só 15 de 1.300, não. E assim, a Sebrae não. A gente foi conversar um a um dos 15, explicando, né, que para eles teriam um impacto X, mas que eles vissem um todo e tal. Então, assim, qual empresa que faz isso, né, que realmente olha colaborador, né, cada colaborador com a sua história, né, enfim. É, de fato, um olhar muito voltado para o cuidado. É, né? é um olhar E quando a gente pensa nessas ações, quais são as ações práticas do dia a dia que você acredita que fazem diferença real no clima, aquelas ações e atitudes que mantêm o time engajado, mesmo em momentos mais desafiadores? Eu conheço um pouco a história de vocês, eu sei que vocês já tiveram em momentos desafiadores, mas como que vocês fizeram? Quais foram as práticas? Como é que vocês recuperam esse clima? A Sebrae tem uma cultura muito assim de simplicidade mesmo, que também vem muito da dona Ana, né? E uma prática comum assim que a gente adota muito lá é a questão da comunicação transparente. Isso em momentos desafiadores e em momentos positivos. Quando está tudo bem, uma colocação excelente no GPTW, a gente está vendendo muito bem, acima até da meta. Isso é informado. E quando a gente não está tão bem, infelizmente o mercado não está tão bem, a gente não está vendendo, precisa desligar uma linha, a gente também fala isso nas reuniões. Então, a gente tem reuniões de resultados, né, mensais, e a gente trabalha muito essa questão da comunicação transparente com o colaborador. Uma outra cultura, uma outra prática simples e que retrata muito essa questão do vínculo da família e da igualdade é o fato da dona Ana e os filhos, né, os vice-presidentes, eles almoçam todo dia ali do lado da gente no refeitório. Todos os dias? Todos os dias, eles comem. Olha, que bacana. Principalmente a dona Ana, o Felipe está lá todo dia, enfim. Eles usam farda, assim como a gente, a mesma farda, almoçam ali do lado da gente, comem a mesma comida que a gente. Então, assim, realmente a história... Dá uma sensação de pertencimento, né? Do exemplo, enfim. Existe muito. Outra prática é a caixinha de sugestões da dona Ana, né? Que é conhecida essa caixinha, que ela olha uma a uma, né? Sugestão a sugestão, papelzinho a papelzinho, me chama. Minha filha, veja o que é que você pode fazer. Então a gente olha assim, tem muitas, né, ações que foram implantadas, tipo, a gente cobriu estacionamento de moto, cobriu estacionamento de carro, aumentou vale alimentação por conta de sugestões, incluiu eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas a gente incluiu uma plataforma de academia, um benefício novo, baseado também que muita gente pediu na caixa de sugestões. Então, assim, eu realmente dou atenção as sugestões que tem lá na caixinha. E o legal é que vocês escutam realmente o que eles precisam, o que eles querem. Às vezes o RH acha que tá, né, não, essa ideia é maravilhosa, ou eu vi em tal lugar, vou implantar isso aqui na minha empresa, e nem sempre é o que de fato aquele colaborador que é adequado para aquela cultura ali. Né, para aquela realidade, né, às vezes para mim, não é para ele. Então vocês, né, ouvindo o colaborador, vocês reorganizam as políticas internas, isso realmente é muito importante. E deve trazer um resultado, né, assim, visível. De engajamento, com certeza, né? A pesquisa de clima, a gente mede também, acaba tendo um resultado positivo, né? Todos os anos. A liderança exerce um papel fundamental aí nesse processo, né, de clima. E eu tenho uma pergunta aqui para você sobre esse tema. O papel da liderança é fundamental, né, nesse contexto. Então, como vocês trabalham o desenvolvimento dos líderes para que eles sejam promotores e guardiões de um bom ambiente organizacional? A gente sabe que é um desafio, né? Você tem metas, tem todo ali um processo, um orçamento que precisa ser cumprido. Com certeza. E ao mesmo tempo que essa gestão ela precisa ser exercida, eu também tenho que ter esse olhar de cuidado, né? Olhar para o clima, tentar calibrar toda essa questão. Então, como é que vocês fazem isso na Sebrae? É um trabalho bem constante, né? Constante e contínuo, não pode parar nunca. Nós lá temos a jornada de liderança, que a gente trabalha aí, são grupos de treinamento, são módulos de treinamento, e a gente separa aí por nível hierárquico. E são treinamentos, a gente sempre passa atividades também entre um módulo e outro, para ver ali aquele tema sendo colocado em prática. Outros pontos assim, super importantes, a gente tem definido as competências do líder Sebrae. A gente tem um jeito de ser Sebrae, que tem as competências genéricas que todo colaborador tem que ter.
Tem as específicas, que são aquelas específicas de cada área, e tem as competências de liderança, né, que são aquelas requeridas para os líderes. E a gente trabalha também essas competências, né, de liderança, com exemplos do que fazer, do que não fazer, trazendo exemplos do dia a dia. Né? Muitas vezes eles trazem esses exemplos justamente para a gente ir trabalhando. É como se fosse o código de ética ali da liderança, o que é permitido, o que não é, o que é adequado, o que não é, o que é uma atitude de cuidado, o que não é, e a gente vem fazendo a cartilha do líder, a cartilha do líder, isso. Aí nós temos um comitê também de engajamento e cultura, composto por parte dos líderes, não são todos, mas parte dos líderes, né, que todas as questões ali relacionadas à gestão de pessoas eu levo, justamente para ouvir, porque às vezes eu tenho, né, eu tenho ali aquela opinião, mas aquela minha opinião precisa ouvir os gestores das outras áreas, e isso ajuda porque aí ajuda muito na questão da comunicação e, enfim, só enriquece, né, as divergências no sentido positivo e construtivo da história aí. Bacana, assim, isso traz até uma reflexão de um outro momento que a gente teve aqui com uma entrevistada, e ela falando que existe uma diferença entre o que é de fato necessidade do colaborador e o que é vontade, né? Uhum. Nem sempre eu consigo atender às vontades, porque isso pode entrar em conflito, né, com o que a empresa, né, precisa ali minimamente entregar, mas as necessidades eu tenho que olhar. Atender. Então, o foco da gente é atender olhar pra realmente necessidade, né? É, bacana. Atender necessidade. E vocês, né, tem vários cases aí, você é uma pessoa que está o tempo todo apresentando, né, fazendo palestra, levando cases da Cerbrais, a história de vocês é muito conhecida, né, tudo que vocês têm implementado na empresa, e eu queria saber agora como você acha que a preocupação com a saúde e qualidade de vida impactou na conquista da Cerbrais em estar entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Ceará em 2025? Certo. Uma preocupação da vice-presidência, da nossa, né, presidente, que é a dona Ana, dos nossos gestores, uma preocupação da Cerbrais como um todo, sempre existiu essa questão da saúde do colaborador, da qualidade de vida, né, dessa visão humana mesmo, dessa visão individual, esses pontos que eu falei. E assim, se a gente se preocupa muito com a saúde, inclusive a Cerbrais, ela custeia o plano de saúde para todos os colaboradores, né? Outras empresas cobram e tal, e não, a gente realmente custeia ali por entender que se o colaborador não tiver saúde, não adianta, né? Até falando dessa questão da necessidade versus vontade, é uma necessidade básica, né? Ter saúde. E não só porque ele é um profissional e precisa nos dar resultado, por isso também, porque sem saúde ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir produzir. Mas não é só por isso, é porque realmente a gente quer o nosso funcionário bem. Né? A gente quer o nosso funcionário bem de saúde, produtivo, feliz lá na casa dele, né? Dando resultado lá e aqui que vai ser bom para todo mundo e todo mundo vai crescer, né? Nesse sentido. Então sempre existiu essa preocupação com saúde. A gente tem uma área de SESMIT lá que tem uma medicina bem humanizada, que vai muito além, né? Que a doutora Débora vai muito além de fazem um ASO ali de mudança de função, ou um ASO admissional e tudo, não. Ela realmente... Débora é uma querida. Com certeza. As pessoas se apegam de verdade. Ela, com certeza. Ela conhece. Referência, além do médico do trabalho. Bem além. Ela conhece realmente a história ali, o estado de saúde de cada colaborador, muitas vezes os familiares, ela acompanha, ela pergunta, ela se interessa. Então tem, assim, é uma preocupação realmente com a qualidade de vida, porque qualidade de vida é o todo, não é só saúde, né? Mas também, assim, a gente tenta entender o que é que o funcionário quer. Outra questão, a gente promove muito. Nós, anualmente, nos últimos 3 anos, teve ano que a gente promoveu 22% do quadro. Nossa! E teve ano que a gente promoveu 42%. Então, no ano que a gente promoveu menos, foi 22%. E isso é qualidade de vida também, porque o colaborador, quando ele é promovido, ele tem um salário aumentado, ele consegue conquistar um sonho dele, conquistar um sonho de um filho, da esposa, de uma mãe. Então, assim, isso também é qualidade de vida, a gente também tem essa preocupação. E o mais bonito é que é tudo muito genuíno, porque a gente não tem cargos e salários, não uma política formalizada. A gente tem algumas políticas, alguns recortes, alguns programas, mas a gente não tem um programa formalizado que diga
de tantos em tantos anos vai ter avaliação, não. Seja algo engessado. Não, a gente tem, assim, a gente tem o mais importante, que é o hábito mesmo, é a intencionalidade de desenvolver, de promover, entendeu? É cultura, É né, Germana? cultura, Tá muito é relacionado com a cultura. cultura, É. né? Muito bem, Germana. E para finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para outros gestores e profissionais de RH sobre o que é cuidar de clima organizacional de verdade, né, o que você diria? Vamos lá, gente. Quando a gente fala de clima, eu me lembro muito assim de empatia, né? De interesse, de se colocar no lugar do outro, da preocupação genuína mesmo. Porque não adianta eu ter um belíssimo programa aí de endomarketing, é um belíssimo programa para trabalhar aí a marca, né? A marca empregadora externamente e internamente, se eu não tenho um interesse genuíno por aquele colaborador, pela história de vida dele, pelo problema que ele está passando, seja ali na empresa, com o líder, com o colega, ou enfim, ou em casa, com a esposa ou com o filho. E assim, empatia, diferente de administração do tempo ou negociação, enfim, é uma habilidade que não é tão facilmente treinável. Mas é possível, sim, ela ser treinável. Então, assim, o que eu deixaria de recado é que não adianta a gente ter grandes programas, né, de clima, de gestão do clima, se eu não tiver o básico ali, se eu não estiver trabalhando de forma intencional a questão da empatia. Então, o que eu deixo é, tenham programas que estimulem o básico, que é o desenvolvimento da empatia entre as pessoas, do gestor com as pessoas, da equipe com o gestor, porque muitas vezes a gente fala, né, entre os colaboradores, gestor e equipe, mas também da equipe para o gestor, né? O gestor, ele tem uma carga, né, de atividade, responsabilidade e estresse grande, então, E estimule ele é um catalisador desse processo. Se ele não total, estiver se ele bem, não também estiver é bem, difícil, né, fazer a roda girar. certeza, com certeza. Então, assim, programas que estimulem o básico, que o básico é a empatia, e que é O básico difícil. bem feito, traz Básico bem resultado. feito, o genuíno, né? Germana, muito obrigada por sua participação, por compartilhar suas ideias. Foi muito bom receber você aqui. Aí eu que agradeço, estou à disposição, E tá conte bom, com a gente? gente, continue contando com a Unimed Fortaleza. Com certeza, gosto bastante da Unimed, assim, vou sempre contar com vocês.